Olá, esse é mais um vídeo meu e dessa vez na horizontal. Por quê? Este é um vídeo mais bem trabalhado, ou seja, sem ventilador fazendo barulho, dessa vez com cortes, uma edição maravilhosa, que é basicamente fazer cortes. Então, vamos lá. Hoje eu tenho atualizações para trazer, mais atualizações na real. E uma delas é algo que eu falei num teste de vídeo que deu muito errado, basicamente pelo fato de que eu tava gripado. E ainda tô gripado. Sintomas de resfriado, na real. As atualizações que eu tenho pra trazer são referentes a Yugo conversando com alguém. Na verdade, não conversando, é mais uma vivência entre ele e uma garota que ele conheceu no Japão. Quer dizer, nem tanto, que ele conheceu num sonho e depois ele conheceu no Japão, como se fosse uma espécie de maldição, sabe? Ou uma praga, ou algo assim do tipo. Coisas que jovens céticos, irritantes e chatos não gostam dessa ideia de um déjà vu, um negócio meio espiritual. Não, esse negócio de destino não é legal para quem se interessa um pouco por ciência. É esse o pensamento de um jovem chato, que é o caso do Yugo. E eu falando assim, parece muito óbvio e notório para todo mundo, menos para minha cara aqui, desse jovem indolente, de que ninguém sabe da minha história. Ninguém sabe da minha história, por isso ninguém pode me julgar e de não ser. Parece muito uma frase dessas, mas não é isso. Da história que eu tô tentando fazer do Yugo. Então vamos lá. Wilber. O que eu posso dizer é: Yugo é homem, como bem dito, ao decorrer aqui de algumas especulações, né? Ele é homem, sexo masculino. Ele é um adolescente, no caso, nesse período em que eu tô falando aqui pra vocês, que conseguiu uma adolescente que conseguiu autorização, um alvará, aval, não sei como é que é o termo certo, para ir pro Japão. Ele era dos Estados Unidos e foi para o Japão. Eu poderia tentar descrever o Yugo aqui, basicamente, como é que ele é adolescente, mas eu acho que se eu quiser falar assim, um pouquinho, descrever melhorzinho, é melhor pegar até um pouco mais atrás, porque, como eu disse, ele pensou na mina primeiro em sonho, depois ele encontrou com ela no Japão. Então vamos lá. Focando única e exclusivamente no que importa e deixando de fora partes da história que são fundamentais, mas que ia demorar muito para me explicar. Meu computador acabou de dar sinal de que tá com pouca bateria. Eu já volto. Eu sabia que essa merda ia dar sinal de que tava com pouca bateria. Ou era ele ou o celular. Ai, caralho. E por que que eu traria o meu computador e o meu celular juntos pro bagulho de gravar vídeo? Muito simples, o meu computador é meu tripé. O fato dele dobrar faz com que ele sirva para apontar a câmera pro lugar certo. É isso, vamos lá. Que são importantes para a história. É importante para a história, sim, eu contar que, por exemplo, o Yugo é brasileiro. O Yugo, ele já morou no México fugindo da polícia. E ele é um adolescente fugindo da polícia, porque todo mundo achava que ele era uma pessoa mais perigosa possível. Histórias assim, sabe, de bad boy, assim, de ele sair caçando pessoas que eram ricas e que tinham feito tanta merda, e de que ele já foi preso, e de que ele já foi preso depois de sair debaixo do chão, que era a prisão onde ele estava primeiro, de que ele já se viu como escravo, sabe? Um monte dessas coisas que são importantes, mas que aumentam muito a duração do vídeo. Portanto, vão ficar de fora. O ideal seria eu ler até onde eu escrevi pra vocês, ou então eu reservar, tipo, umas 15 horas só contando a história com pedacinhos que eu lembro de cabeça. Porque a maior parte da história tá na minha cabeça, eu não coloquei no papel. Mas isso vai ter que ficar pra outro momento, porque por enquanto não vai ser possível, é isso. É por falta de organização minha. Eu assumo. Eu sou desorganizado quanto a montar o roteiro. Vamos para o que realmente importa. Yugo do Brasil. Yugo com 12 anos.
Yugo tinha uma única amiga em todo o ensino médio, porque sim, o Yugo era um desses moleque irritante que quase toda escola, toda cidade de interior tem, que é o tal aluno jovem que tá no ensino médio, uma criança lá de 10, 11 anos, esse gênio, prodígio, que tá no terceiro ano dividindo sala com o pessoal de 18 anos, e que é um ano adiantado, é 3 anos adiantado. Ele tava no ensino médio. Ponto. Então ele tem alguma coisa que fez com que ele passasse pro ensino médio. Ele não fazia amizade com ninguém. É certo que ele chamou a atenção de uma menina que começou a ficar cada vez mais próxima do Yugo. Esse jovem cético que não tinha sonhos relevantes, que isso aí é uma coisa interessante que eu tava pensando, que era, quando eu fui fazer esse vídeo de teste, eu comecei a falar sobre sonho, e aí eu percebi esse detalhe, que enquanto eu pensava sobre o Yugo, o que ele sonhava, eu não pensava o que ele sonhava normalmente. E aí eu cheguei na conclusão de que provavelmente eu vou fazer isso. O Yugo não tinha sonho relevante, era só sonho de medo, era sonho de ansiedade, perseguição, sabe, de ele acordar ouvindo zumbidos, é coisa desse nível. Até que ele começa a conhecer essa menina do ensino médio e ele tem o sonho, uma premonição de que ele está numa sala de aula com um pessoal, aí uma moça da limpeza se incomoda com ele, chama alguém para bater nele. E esse alguém que é chamado é uma garota com um uniforme preto, colegial, alta, e que começa a seguir o Yugo, e os dois vão meio que tendo uma briga assim cinematográfica, tá ligado? Não sei o que. Tinha uns movimentos, umas acrobacias que ele não conhecia. E que quando ele acorda assustado, ele vai procurar o auxílio da amiga dele para dizer: olha, se tu quer me ajudar com alguma coisa, me diz o que eu tô sonhando. Ela não sabe responder, ela inventou alguma coisa, eu tô pensando em fazer uma jogada de comédia com isso. Mas enfim, é algo que quando ele vai descobrir futuramente, esses movimentos estranhíssimos, o uniforme preto, essas coisas todas são referentes ao Japão, sabe? Aqueles uniformes de inverno dos colegiais japoneses, coisa que aparece em anime. Ele não sabia isso de antemão, ele teve uma premonição muito estranha. Esses golpes, essa acrobacia que estava acontecendo na luta, ela é de karatê. Ele nunca tinha visto nada de karatê, ele não assistia nem filme de karatê, porque, mano, ele era muito fechado, sabe? Ele não tinha essa memória. Até que depois vai acontecer alguns eventos de roteiro que vai resultar nele lembrando que anteriormente, ele tinha visto alguns desses movimentos. Mas isso aí é coisa de desenvolvimento. Memorizou esse sonho com uma garota japonesa fazendo golpes de karatê no Yugo, e que no final ela vai lá e diz: nossa, dessa vez nós realmente se cansou, né? E aí o Yugo fica pistola com isso, que ele começa a perceber que, legal, eu nunca vou ter a resposta para esse enigma. Por que diabos eu sonhei com uma garota? Vai ver, foi só a influência da minha amiga do ensino médio, que não sei o que eu comecei a pensar a mulher ideal. E aí a mulher ideal é uma japonesa que quer me bater. Não sei, sabe? Questão de desenvolvimento de roteiro. Até que ele chega no Japão, com o alvo de poder ficar lá por um tempo de um mês, e é umas férias dele sobre supervisão de outras pessoas e blá 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 blá, coisa de roteiro. A primeira coisa que ele faz, como sendo um jovem interessado em cultura, interessado em ciência, interessado em biodiversidade, não sei o que, nossa, que choque de cultura, ele começa a andar assim pela parte assim mais, como dizer, mais saudável da cidade, eu diria, que tem mais árvores, essas coisas assim. E ele tá em Toyama, no Japão, que é aquela província, Toyama, tem a cidade de Toyama. Ele tá na cidade de Toyama e ele vê assim umas plantas que ele nunca tinha visto antes, porque obviamente ele tá agora na Ásia. Ele sobe assim uma cerca, pera, aí ele pula, ele invade essa propriedade porque ele viu uma rosa. Era uma planta, era uma flor
que eu ainda não decidi qual o tipo de planta que vai ser, porque ela vai ser importante para a história. Muito importante para a história, diga-se de passagem. Daí ele vê assim esse ornamento japonês. Uau, uau, eu tô vendo uma planta japonesa que eu não sei o que é. Daí ele começa a tirar assim do bolso um negocinho que é uma lâmina e um pacote e uns negócios científicos que é para ele levar pro lugar onde ele tá, que ele tá ficando, para poder analisar, que ele tava muito intrigado com essa porra. Daí, na hora que ele tá lá coletando assim a rosa e tal, tem alguém assim do alto do barranco que ele tava lá e tal. Essa pessoa vai lá e diz: que tu pensa que é? Não sei o que, tá tentando roubar a planta aí, não sei o que. Daí ele olha assim, é um garoto assim e tal. E aí ele começa. Pera, por que tá falando inglês? Porque eu não sei se tu sabe esse fato, mas no Japão é muito pouca pessoa que fala inglês. A maioria fala japonês e não entende direito inglês, sabe? É muito bizarro isso. E estamos no começo dos anos 2000. Então imagina que não era uma demanda assim de globalização tão grande quanto é hoje. Hoje as pessoas têm que saber falar o mínimo de inglês, mas antigamente não. Era uma pessoa, mais ou menos da idade do Yugo, um garoto, em cima do desnível ali, e tipo, mandando real, tá roubando aqui os negócios, vai-te embora, filho da puta, não sei o quê. E muito zangado. O Yugo vai lá e diz: pera, por que tu fala inglês? Aí ele olha assim de mais de perto, pera. É uma garota! Ele começa a ficar olhando, tipo, tá, daqui pra cá, daqui, não sei o que. Ele fez aquele negócio de anatomia, assim. Pera, é fisionomia. Tu é uma garota? Aí ela desce assim o barranco, que era uma mina mesmo. Começa a dar assim um esporro nele ainda mais de perto. Aí ele. Tu é uma garota? Falando inglês. Por quê? Daí ela, não muda de assunto, seu palhaço, não sei o que, tu tá cortando aqui as plantas do condomínio, não sei o que. Aí ela aponta assim pra planta. Aí ele diz: sim, eu tô vendo que alguém aqui já cortou antes e cortou errado. O jeito é certo de cortar é assim, aí assim. Aí, para de cortar, não sei o que, pô. Aí ele. Tá, tá. Eu queria descobrir isso, mas eu tenho que ir de fato. Então, olha, quando for cortar, corta assim. E pega isso aqui. Aí ele entrega assim as rosas pra ela e foge. Tipo, ele tá perdido. Só que, obviamente, isso com um planta escondido tipo, na roupa dele. Ele é muito filho da puta. Eu quero deixar aqui de antemão. O Yugo é um cuzão. Ok? Ok? Ele saiu desse lugar, assim, muito acorrido e... Caralho, o que tá acontecendo? Daí ela começa a gritar assim no portão, ele vai embora, foda-se. E esse foi o primeiro encontro que ele teve com essa mina desse sonho. Só que ele não sabia quem era, ela não sabia quem ele era, ninguém se conhecia. E além do mais, ela parecia mais com um cara do que com qualquer coisa, né? O Yugo, ele não tinha visto o rosto da mina no sonho, mas sim, era ela, só que ninguém sabia. É isso. Essa é a primeira jogada, assim, desse romancinho que eu preciso aprender a fazer. De fato. Cara, que bosta, né? Mas tá aí, essa é a primeira parte de um romance. E a primeira parte do vídeo, porque como eu já disse antes naquele vídeo teste, o YouTube não me considera um parceiro. Mesmo eu tendo entregado meu e-mail para ele, o que pro Google é muito valioso, ainda assim eu não sou um parceiro do YouTube. Então meus vídeos não podem ser maior do que 15 minutos. Portanto, da próxima vez eu falo do segundo encontro, do terceiro encontro e dos encontros que vão vir nesse roteiro que é muito confuso.